irei eu chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti. Em outras palavras, ela vê o menino e ela aceita criar aquele menino. Era plano de Deus, ok, mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção. A Bíblia diz que aquela criança era formosa, era uma criança bonita. Eu já comentei isso aqui em cultos anteriores. Às vezes eu começo a ler a Bíblia, irmãos, eu vou longe. Isso é meditar, né? Você lê um versículo e aquilo você começa a pensar em, não sei se é assim com você. E eu fiquei pensando, puxa vida, ela aceitou aquele menino. E uma coisa me chamou a atenção logo no início. A Bíblia diz que aquele menino era formoso, era um menino bonito. E aí eu comecei a me questionar, e se aquele menino fosse feio, irmãos? Se fosse uma criança feia, será que a filha do faraó aceitaria aquela criança? Não é verdade? Eu não quero entrar no mérito aqui, mas isso é a gente tem que se perguntar, porque nós vemos que os padrões do mundo, eles estão muito, as pessoas decidem muito por aparência. Eu vi, por exemplo, matérias que pessoas de boa presença, de boa aparência, têm mais chance de serem bem-sucedidas na vida. Você sabia disso? Não sei se alguém já, então, e isso acontecia na época do faraó. Nós vamos ver isso acontecer, nesses padrões se repetindo nos tempos de Nabucodonosor. Eu já vou trazer para você essa referência. E nos dias de hoje, irmãos, muito mais. Você vê, por exemplo, a indústria da beleza arrecadando milhões. Hoje você vê homens vaidosos, ou não é? Não estou dizendo que está errado, mas você vê até homens passando por cirurgia, por exemplo, de estética, não é? Achatando o nariz, ou não é? Não acontece? Então nós estamos sendo bombardeados, não é? Ainda de uma maneira muito maior, com o advento da internet, a tomar decisões por padrões de beleza. Então isso aqui abriu um leque, meu Deus, a filha do faraó aceitou aquela criança, e o que me chama a atenção, ele era bonito, mas e se fosse uma criança feia? E isso, irmãos, às vezes até com animais, com bichos, você vê, às vezes é aquele bichinho feinho que está lá jogado, que ninguém quer, é ou não é? Aí aquele que é mais bonitinho, não, esse eu quero. Minha esposa, ela não pode ver bicho, irmão, se deixar minha casa vira um zoológico. É verdade, ela está ali, eu falo na frente dela ali. Se deixar minha casa vira um zoológico. E a gente tem o costume de treinar, a gente treina junto. A gente estava fazendo funcional, e aí de repente ela ouviu um miado lá, miau, e ela ouviu, ela foi ver. E aí ela acha um gatinho pretinho. E o que aconteceu com ele? Deram veneno para o gato. Mas pensa num bichinho feinho. E aí o que acontece? A minha esposa traz esse gato, ela começa a cuidar dele. E estava quase morrendo, ela adotou, a gente trouxe ele aqui para a igreja. O gatinho estava tudo arrebentado, ninguém queria o bicho. Aí a Bruna traz o gato para a igreja, começa a cuidar dele, os irmãos começaram a cuidar, deram comida, levaram o veterinário, deram vacina. E o gato foi crescendo, começou a ficar bonito. Aquele gato bonito, era como se fosse o nosso sobreiro aqui da igreja. Já veio até com uniforme. E aí batizamos ele de Gideão. Quem lembra do Gideão? Né? E ele ficou aqui. Aí olha que gato miserável. A gente tratou, cuidou do bicho, o bicho ficou bonito. Aquele gato preto, mas bonito, né? Teve um dia que foi até engraçado, era um culto de sexta-feira, e aí eu estava atendendo as pessoas, né? Aí o Gideão entra aqui no meio do salão e vai andando, culto de sexta-feira, que os demônios manifestam. Aí tinha aí lá na portaria, era o pastor Antônio na época,
Uma irmã chegou apavorada: pastor Antônio, você não sabe o que eu vi. O que você viu, minha irmã? Eu vi um gato preto dentro da igreja. Como se gato preto fosse sinal de azar, não tem nada a ver isso aí. Mas ela viu dentro da igreja. Aí o pastor falou: não, você viu mesmo, esse é o nosso gato, é o Gideão. Então, resumindo, pegou o gatinho feinho, irmão, magrinho, quase morrendo, quase morto, tratou, tal. Aí o gato ficou, cresceu, ficou forte, começou a andar por aí e mudou de endereço. Verdade, mudou até o nome dele, olha só, que ingrato, né? Agora está se chamando Bartolomeu. Ele passa aqui na igreja, ele olha, quero saber desse povo, desviou, tem que trazer de volta. Olha, né, agora é Bartolomeu. Se você chamar, se você falar: ô Gideão, ele nem te olha, ele olha até torto, de nariz empinado. Olha. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Isso acontece até com os bichos. Às vezes você também vê animais sendo jogados, rejeitados, porque estão doentes, enfermos, não é verdade? Então hoje as pessoas, elas são programadas, eu não digo nem forçadas, programadas para fazerem escolhas pela aparência. Eu estava vendo uma matéria, isso em 2017, irmãos, onde o Instagram tinha mais ou menos 69 milhões de usuários, na época, mais ou menos, né? Eu não sei quantos que tem hoje, tem muito mais, mas dizia assim que o Instagram estava sendo uma das redes sociais que mais interferia na autoestima das pessoas. Eu coloquei aqui, eu fiz anotação aqui, uma das plataformas que mais influenciam no sentimento de solidão e crises de ansiedade. Uma rede social mais prejudicial para a saúde mental dos jovens, né? Gerando ansiedade, afetando a qualidade de sono dos usuários. E aí coloca assim, que se tornou um padrão de beleza virtual. E aí ele pega lá uma matéria dos stories, aí pega uma matéria dos filtros. E aí hoje nós temos pessoas, irmãos, fazendo cirurgias estéticas para ficar igual o filtro do Instagram. Você acredita nisso? E aí tem pessoas que não conseguem atingir esse padrão de beleza. E aí? E aí você encontra jovens com depressão, você encontra jovens com vergonha do seu próprio corpo, não só jovens, pessoas, não é? Você encontra pessoas com vergonha do seu próprio corpo, do seu físico. Isso gera complexos. Por quê? Porque o mundo está estabelecendo um padrão de beleza para as pessoas. Para você ser aceito lá fora em determinados grupos, você tem que ter um corpo escultural. A moça acha que para ela ganhar seguidores, ela tem que ter um corpo definido e ela tem que expor aquele corpo. Então você vê essas exposições sendo feitas, e constantemente tomando decisões baseadas em padrão de beleza. Então o mundo, ele impõe isso para a sociedade. E aí quando não se atinge esses padrões, quando não se atinge, não é, aquilo que é aceitável pela sociedade, aí a pessoa começa a ter conflitos, ela começa a sofrer com depressão, ela começa a ter complexo de inferioridade, e ela começa a entrar em coisas que talvez desnecessárias, começa a investir em cirurgias, em um monte de coisa. Não estou dizendo que é errado fazer, irmãos, mas uma coisa que me chamou a atenção, que 55%, não sei se eu anotei aqui, em 2017, hoje tem muito mais, 55% das rinoplastias foram feitas com a intenção, sabe do quê? De sair bem,
nas selfies. Que coisa! Não era para ficar melhor, para sair bem na foto. Então olha só como que as pessoas estão caminhando hoje. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós vamos tomar decisões e a nossa vida vai ser definida por padrões de beleza. Eu não estou dizendo que Moisés foi escolhido só porque ele era bonito aqui, era plano de Deus, Deus tinha um plano, diga glórias a Deus, mas isso me chamou a atenção. Ele era formoso, e se ele fosse feio, será que a filha do faraó aceitaria ele?